Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mais uma palavra que vem do céu que o Senhor colocou no meu coração para estar falando para vocês. Vamos estar orando. Peço que você feche seus olhos para que o Senhor venha estar falando conosco. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu poder, a tua glória, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, para que nós venhamos estar sendo grandemente, ó Pai, tocados e cheios pela Tua Palavra. Derrama o Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Vai de encontro, Pai, com o coração de cada pessoa que está ouvindo, com a família dela, Senhor, para que ela venha estar ouvindo a Tua Palavra e tomando posse, Senhor, em nome de Jesus, para que Teu santo nome venha estar sendo glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor hoje vai se encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, no verso de número 54 em diante. Vai dizer assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, se ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que havia um homem chamado Estevão, o servo do Senhor, na qual ele era um servo de Deus, realmente um verdadeiro cristão. Ele buscava e adorava o nome do Senhor, pregando o evangelho, fazendo id, fazendo tudo o que ele tinha que fazer. E aí as pessoas não gostavam disso. As pessoas não gostavam de quem pregava a palavra de Deus. Não gostavam porque Estevão era um homem de Deus mesmo. Então as coisas que ele falava era o que Deus mandava falar. E o que Deus manda falar hoje em dia, não só hoje em dia, mas antigamente, as pessoas não gostam de ouvir. Porque são palavras duras. Nem todas são palavras de amor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que as pessoas pegam ele. E acontecem coisas antes, mas eu não vou puxar muito para isso, para ser rápido. As pessoas levam ele, depois de acontecer diversas coisas, levam ele para ser apedrejado. E enquanto ele está sendo apedrejado por todas as pessoas, ele está olhando para o céu e o céu está aberto para ele. Ele está vendo Deus, ele está vendo Jesus, está vendo os anjos, está vendo o céu aberto. Imagina, Estevão, se coloca no lugar de Estevão de joelhos, apedrejado, sendo apedrejado. Ele olha para o céu, ele começa a olhar para o alto e ele vê o céu aberto. Irmãos, eu imagino que a glória era tanta na vida de Estevão que ele nem sentia dor. Eu imagino que ele nem estava sentindo as pedradas de tanta glória que ele estava sentindo. Imagina você ver o céu aberto, você vê Jesus, você vê Deus. É uma coisa sobrenatural. Irmãos, eu imagino que na sua vida tenha sido difícil. Eu imagino que esteja sendo difícil, porque todos nós passamos por dificuldades. Mas olha para o alto. Olha para o alto. Estevão, ele estava sendo apedrejado, mas mesmo assim ele continuou falando da palavra de Deus. Irmãos, nem que se eu for apedrejado, eu vou continuar falando da palavra do Senhor. Nós vamos continuar falando da palavra do Senhor. Seja um verdadeiro cristão que adora na luta e na bonança. Adore a Deus em tudo quanto se faz.
Irmãos, e eu fico imaginando que Estevão foi um homem muito guerreiro, na qual as pessoas ficavam falando que ele não iria conseguir nada, que ele não ia ser ninguém na vida dele. Irmãos, mas enquanto estavam falando isso dele, ele estava pregando a palavra, ele estava dando o melhor dele. Olha só, uma coisa que acontece também, que aconteceu com Pedro. Pedro foi um homem todo tortuoso, vamos dizer assim, que um homem estressado, que negou a Jesus 3 vezes e chorou amarguramente quando soube que era Jesus que ele estava negando. E depois dele ter chorado, ele se reconciliou com Deus, e nesse período que ele ficou negando a Jesus, eu imagino que as pessoas estavam falando: Pedro, você não é ninguém, você não vai ser ninguém. Mas aí, enquanto as pessoas estavam falando: Pedro, você não vai ser ninguém, você não merece ter nada do que você tem, Deus estava falando: Pedro, eu quero você comigo. Você entende? Quando as pessoas estão falando mal de você, os céus estão abertos. Irmãos, eu vou contar um testemunho meu aqui, na qual eu era pequeno, um testemunho da minha mãe e meu, que quando eu era pequeno muitos falavam para minha mãe. Quando eu era pequenininho, eu era meio... eu bagunçava muito nas crianças, fazia muita coisa. E muitas pessoas até da minha família, eu imagino que tenha falado, mas muitas pessoas falavam que eu não ia ser ninguém para minha mãe. Falavam: ele não vai ser um servo de Deus, olha o que ele está fazendo. Olha só, ficavam julgando o meu jeito de crescer pelo jeito que eu estava agindo no momento, na época. E aí as pessoas falavam pra minha mãe: ele não vai ser ninguém, ele vai sair sem te dar satisfação das coisas dele, vai ser um menino que você não vai gostar, vai passar raiva com ele, vai sair, não vai falar onde ele está, vai fazer diversas coisas, vai ser desobediente. Mas, irmãos, enquanto as pessoas estavam falando isso, Deus estava falando pra minha mãe. Minha mãe, quando eu estava na barriga dela, ela estava indo para o monte e orando, enquanto as pessoas estavam falando: seu filho não vai ser ninguém. Ela estava de joelhos no monte orando: Deus, eu quero que meu filho seja alguém. Por favor, Deus, não deixa que essas coisas que essas pessoas falam aconteçam. E aí ela orando no monte comigo na barriga dela. E aí Deus fala para ela: seu filho vai ser alguém. Ele vai ser um homem, ele vai ser um profeta de Deus, vai ser obediente. Hoje eu sou tudo isso. Hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Pessoas falavam que eu ia estar, sei lá, em baile funk, falavam que eu ia estar desobediente, que eu não ia nem estar em casa. Hoje eu estou aqui, ó, dentro do meu quarto, pregando a palavra de Deus para você que está ouvindo. Olha só, então o que as pessoas dizem da gente não significa nada comparado ao que o Deus tem preparado pra gente. Então olha só, não importa o que as pessoas estão dizendo da sua vida, não importa o que as pessoas estão falando que você não vai conseguir, que você não vai dar frutos, Deus está falando que você vai conseguir, que você vai dar frutos. Então entenda que não importa o que as pessoas falam de você, só importa o que Deus fala de você. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Não dê atenção para o que as pessoas estão falando de você, mas dê atenção para o que Deus pensa de você. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus, para que você lembre que mesmo Estevão sendo apedrejado, ele estava falando da palavra, ele estava adorando a Deus, ele estava conectado com Cristo. Mesmo na sua dificuldade, esteja conectado com Cristo, esteja mais perto de Deus, olhando para o alto sempre. E não importa o que as pessoas dizem de você, não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Deus fala de você, o que Deus pensa de você. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra para que Deus venha a transformar a sua vida. Fique mais perto de Deus e lembre-se de tudo que eu disse aqui. Amém? Fica na paz e Jesus te ama. Fique mais perto dele cada dia mais, porque o trabalhar dele, o que ele tem planejado para a sua vida é grande. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.